Oi, gente, boa tarde. Como é que tá o sabadão? Tá animado? A nossa parte a gente faz a partir de agora, compartilhando muita coisa boa, muita cultura. Nós vamos mostrar um jogo criado por estudantes que traz uma sensação de nostalgia. Também vamos falar sobre estágio e o que pode e o que não pode. Quais são os direitos e deveres dos estagiários e das empresas. Tem ainda reportagens sobre o voto das mulheres nas eleições. Também sobre o sítio arqueológico encontrado durante obras de pavimentação em Guarapari. Também tem receita de família para deixar todo mundo com água na boca na hora do almoço, o queijinho pomerano. E a música começa com ele, que encontra o sagrado no cotidiano, na conversa durante o jantar, na infância, no corpo, na praia. Marcos Almeida, que aos pouquinhos, toda semana, está colocando no mundo uma música nova do seu terceiro álbum da carreira solo, Todo Santo Dia. Primeira vez, hein? Se eu me encontro nos seus olhos, cantar é uma fraqueza, eu tento sentir seu gosto e deixar rolar. Sou devoto do silêncio, mas é tanta beleza, eu penso qual a palavra pra te decifrar. Bem do nada você chegou, não queria nem reparar. O meu pulso batia bem devagar, de boa. De repente me acelerou um desejo absurdo de estar em casa e ver você, que algum dia vai se aventurar comigo. Vai se aventurar. Não vejo a hora de encontrar você, só fecho os olhos pra sentir o calor. Eu combinei de levantar bem antes do sol. Não vejo a hora de encontrar você, vou nessa estrada ver o nosso amor, me repartir de casa em casa em cada curva. Junte videogame e nostalgia. E o resultado é inspiração para um grupo de alunos do Centro Estadual de Educação Vasco Coutinho. Eles são do curso de Programação de Jogos Digitais e estão em busca da próxima fase. Um menininho de roupas cor de neve e olhos azuis, correndo contra o tempo em um reino congelado. Esse é o Fred. O Fred, ele é um menino imaginativo que vive num reino pacato de Frozen. Um belo dia ele estava brincando sozinho quando ele avista seu pai sendo levado por guardas que ele não conhece, uma carruagem desconhecida. E a partir desse momento começa a aventura, onde o jogador, juntamente com o Fred, tenta descobrir o que está acontecendo e por que levaram o pai dele. A história conduz o jogo Fred Frozen, uma ideia construída há quase 2 anos no primeiro período do curso de Programação de Jogos Digitais do Centro Estadual de Educação Vasco Coutinho, em Vila Velha. Surgiu no primeiro período, né, assim, da faculdade. Eu que sempre gostei desse tema de gelo, neve, né, eu já tinha um personagem guardado, né, desse mundo, né, assim, de neve, e aí eu pensei, por que não inventar um personagemzinho aqui separado para fazer um trabalho dentro do curso? Acabou que esse personagem ficou lá, a gente fez o nosso trabalho no primeiro período e depois a gente retomou ele pro nosso trabalho final, né, e completou a história dele para virar o que virou hoje, né? O processo de desenvolvimento do jogo passou pelas mãos de Danilo, o programador, Kelvin, o ilustrador, e Ian, o level designer e roteirista do jogo. Nós temos muita bagagem, né? A gente
acessou a jogos dos anos 90, jogos dos anos 80 que fizeram muito sucesso, e a gente queria trazer uma originalidade, mas sem perder essa nostalgia. Então acho que o maior desafio é trazer algo original e também encantador para os tempos atuais, mas que também remetesse um pouco à era do passado, que foi tão boa e que trouxe muito divertimento, né, para boa parte do público. Eu tive o papel de principalmente fazer as mecânicas do jogo. O que é isso? A gente fazer o personagem interagir com o cenário, toda a questão de como progride, como que o pulo funciona, como que o tiro funciona, como que os inimigos se comportam. Toda essa parte que envolve o comportamento de coisas durante o jogo é a parte da programação, é a parte da gente construir códigos para isso funcionar e interagir. A minha função no projeto foi não só ilustrar, fazer o design dos personagens, dos monstrinhos, né, e também fazer as animações, né, desenhar o mapa que tá no fundo, meio que toda a parte artística do jogo eu sou responsável, né. Essa aqui é a jogabilidade do Fred Frozen. E ela é muito parecida com alguns clássicos que você provavelmente já ouviu falar. Talvez até tenha jogado. Por enquanto, o jogo está na fase demo, de demonstração, mas o que os desenvolvedores querem é que o jogo cresça cada vez mais. Por enquanto, a versão é só para computador, então você só consegue acessar, apesar de acessar pela web, só dá pra gente jogar pelo computador, mas já tá com suporte para controle. Nosso desejo, nossas pretensões é publicar ele em outras plataformas de jogos e também, eventualmente, vamos ver, mas também de publicar para plataformas mobile. Hoje nós só temos a demonstração, mas nós estamos em busca de financiamento. A partir desse financiamento, a gente vai buscar aumentar o engajamento, ampliar, né, o marketing do projeto para tentar alcançar um público maior. Tendo esse feedback positivo, a gente vai poder finalizar o jogo. Curtiu? Vou deixar aqui o endereço para acessar o jogo, hein? É o www.santoscreative.it.io/Fred Frozen. Tá na tela aí porque é difícil mesmo, né, gente? Agora, olha só, nesta semana foi celebrado o Dia do Estagiário. Geralmente, o estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho. E aí sobram dúvidas, né? O que o estagiário pode fazer? Que direitos ele tem? Pode tirar férias? Não pode? Larissa Barcelos e a Isabela Toscano foram buscar as respostas. Por volta das 8 da manhã, Alice chega para mais um dia de estágio. Liga o computador, pega uma água, um café e logo a rotina de um dia intenso começa. Eu costumo chegar no horário de 8 às 8h10, fico no computador direto, faço o intervalo de almoço e saio do IEL às 3 horas. Saindo das 3 horas eu já entro na UFES, eu tenho no mínimo umas 3 aulas ali, fico na UFES direto até umas 10 horas da noite. A estudante de engenharia de produção divide o dia entre a faculdade e o primeiro contato com a vida profissional. Foi no estágio que ela começou a descobrir na prática como funciona a profissão que escolheu. Nos primeiros anos de curso, eu tive muito ligada a projetos de extensão. E no 7º período, que é onde eu estou cursando agora, eu decidi optar por um estágio, até porque eu gostaria de aplicar essas tecnologias, esses novos conceitos que a gente aprende em sala de aula, no ambiente profissional para enriquecer a minha jornada acadêmica. É tudo muito diferente da sala de aula, a sala de aula é muito enrijecida. E aqui é tudo muito dinâmico e você é muito mais responsável do que na sala de aula tem que ser obrigatoriamente. Então isso já é uma pancada que você tem que aprender a lidar. Hoje, Vitor Bonfim é formado em publicidade pela UFES, mas durante a graduação, para se formar, ele fez estágio. Só que a experiência não foi lá essa coisa toda, não. Eu estagiava num escritório da área de direito e a partir dali, enquanto estagiário da área de marketing, nós não tínhamos nenhum gestor, nenhum supervisor, nenhum coordenador para conseguir lidar ali com o nosso trabalho, para entender a forma como a gente trabalhava enquanto comunicadores, informação. Não tinha um feedback muito bem fundamentado por um profissional. O que aconteceu no caso do Vitor foi um estágio sem supervisão. Isso vai de encontro à Lei 11.788, justamente a lei que estabelece que o estágio precisa ser educativo, supervisionado e com o objetivo de fazer com que o estudante se prepare para o mercado de trabalho.
Se a estudante ou estudante não estiver na prática exercendo o que ele aprende na sala de aula, o juiz trabalhista, né, ele vai olhar as provas dos autos e vai declarar a fraude do contrato de estágio e automaticamente na sentença ele vai declarar o vínculo de emprego do estagiário junto, seja, né, com a iniciativa privada ou com uma pessoa física também. A gente enxergava que, de fato, o nosso trabalho ele era enxergado apenas como uma mão de obra barata e não como uma oportunidade de crescer na empresa ou no setor por meio do nosso serviço naquele momento. Alice já sabe as atribuições dela na empresa, mas o início foi de muitas dúvidas. Não é nada claro. Então depende também do ambiente profissional que você está. Às vezes é mais difícil das pessoas se adaptarem, de você se adaptar, mas outras áreas te dão mais liberdade. Então eu tinha muita dúvida em questão de horário, em questão de horas, de abater horas. É muito difícil porque não é muito claro, não existe uma legislação clara para você consultar. E essas dúvidas que a Alice tem são bem comuns entre quem está começando a estagiar. Quantas horas posso trabalhar por dia? Posso fazer hora extra? Tenho direito a recesso? E é justamente por isso que existem direitos e deveres que precisam ser respeitados. Existe um termo que é celebrado, termo de compromisso de estágio entre a instituição, entre a empresa e o próprio estagiário, que dali estão listadas todas as atividades que ele precisa cumprir. E eu acredito que o principal é ter relação com o curso em que ele atua. É importante ele entender que se algo fugir ali contra, ele precisa acionar a instituição de ensino, caso tenha um agente integrador, falar com o agente integrador, e ele também precisa entender que ele tem alguns deveres e alguns direitos também para cumprir, para seguir. Na lei do estágio, a gente chama de recesso, então a cada 1 ano ele tem direito a 30 dias de recesso e quando ele está em período avaliativo, ele pode sair na metade do horário dele. Quando a gente fala de estágio não obrigatório, o estagiário ele tem o direito de receber uma bolsa, o auxílio transporte e o seguro de vida. Quando a gente fala de estágio obrigatório, aí é outra legislação, é outro compromisso que a instituição e a empresa tem. Eu entendo que o momento é o momento do estagiário, é o momento que ele entende que ele precisa linkar a parte teórica para a prática. Então eu falo ali aproximadamente no 4º período, eu entendo como um excelente momento para iniciar. Para Ludmila Ribeiro, gerente de seleção de talentos, uma boa relação entre empresa e estagiário vem de um bom planejamento. E a relação, quando saudável, acaba sendo uma via de mão dupla. Montar um programa de estágio adequado, com supervisão, então a empresa indiretamente já está preparando possíveis profissionais para sua efetivação. E essa efetivação futura traz ganhos em relação à cultura da empresa, porque essa pessoa já está vivenciando a cultura, uma economia no processo de recrutamento e seleção, porque você fez uma contratação de um estagiário e esse candidato ele pode permanecer e ter uma carreira ali dentro e, inclusive, trazer essa cultura do desenvolvimento, porque ele entra como estagiário, podendo ali entrar como assistente, analista, virar até um líder futuro, quem sabe, né, dependendo do tempo que ele permanecer nessa empresa. Vai ser lançado na próxima semana o livro Diários Subjetivos, Notas de Viagem, que traz memórias, relatos de viagem, sentimentos do multiartista Milson Henriques. O deboche é a maior arma que se tem, né? A gozação é a maior arma que existe, né? Figurinha carimbada na TV, uma vasculhada rápida pelos nossos arquivos e voilá. Milson Henriques, ator, dramaturgo, diretor de espetáculos teatrais, escritor, responsável pelos quadrinhos da Marli, que ligava o tempo todo para a amiga Creusodete, lembra? A eterna solteirona, fofoqueira, que não tem o que fazer, aquela que não é feliz e odeia quem é feliz e fica no telefone fofocando sobre a vida alheia. Milson nos deixou em 2016 após perder a luta contra a leucemia. Se estivesse vivo hoje, estaria com 88 anos. Um artista multifacetado como Milson Henriques tem até uma sala com o nome dele aqui na Casa da Música Sônia Cabral, no centro de Vitória. Artista bem completo,
né? Foi ator, dramaturgo, fez também cartoons, né? Tirinhas no jornal de grande circulação. Só que agora a gente vai conhecer um Milson Henriques um pouco diferente. E quem vai contar que Milson é esse é o Fabrício. Pesquisador, Fabrício já mergulhou na vida de outros artistas do Espírito Santo. O interesse pela vida de Milson Henriques surgiu depois de uma visita ao Arquivo Público do Estado. O acervo do Milson ele é constituído basicamente por fotografias, os desenhos de cartoons, ele escrevendo com blocos de anotação mesmo. E ali eu identifiquei e encontrei que ali eram as experiências dele ao longo de 4 continentes, né? Tem o continente asiático, o continente europeu e América do Norte. 3 continentes. Vitória é muito bonita. Vitória é uma das cidades mais bonitas. Eu moro num lugar que é um dos mais bonitos do mundo. Eu viajo muito e toda vez que eu volto para casa eu comparo a minha paisagem ali na Praça dos Namorados com de onde eu vim, não fica nada a dever. Vitória é muito bonita. Agora o povo não sabe disso, o povo desvaloriza. A Vitória está muito desvalorizada pela própria população de Vitória. A pesquisa vai se tornar um livro, Diários Subjetivos. E como o próprio nome diz, mergulha no interior da vida do multiartista, na intimidade que na frente das câmeras e até por trás delas, muitos não conheciam. Ele está falando de solidão, ele está falando de envelhecimento na medida em que os anos vão passando e ele faz os registros do incômodo dele com o envelhecimento, com a senescência do corpo, de afeto, né? Ele está falando de encontro, mas sobretudo também de desencontro. Antes eu ligava muito, podiam pensar de mim, eu sou taurino, dava aquele negócio de força, de sofrer, não sei o quê. Agora, eu pesando o que eu ganhei de bom da vida, o que eu dou de bom, o que eu tenho de bom e o de ruim, minha vida foi muito melhor. Eu sou um cara feliz, estou de bem com a vida mesmo. O pesquisador Fabrício Fernandes lança Diários Subjetivos, Notas de Viagem, do artista Milson Henriques, no dia 27, lá no Cheiro de Livro Sebo. E no dia 30, na Sala Milson Henriques, que fica no Sônia Cabral, ambos no centro de Vitória. E olha, gente, o tempo tá bem incerto, né? Nesta semana andou até fazendo um friozinho. E em dias assim, quando a preguiça parece querer tomar conta, o exercício físico às vezes é deixado de lado. Mas não pode não, tá? Olha só. Enquanto algumas pessoas preferem ficar mais um pouco debaixo das cobertas, tem quem escolha começar o dia em movimento. Eu me sinto bem, o dia fica melhor. Acordar cedo, chegar aqui não é fácil, mas depois que você pega o ritmo e aí te motiva, você acorda, quer ir, entendeu? E se não for, depois você acha ruim. Para alguns, nem sempre é fácil. O frio costuma diminuir a disposição e aquela vontade de ficar em casa aparece. Mas quem mantém a rotina vê os benefícios no dia a dia. Eu tinha pressão alta, hoje eu não tenho, e muita labirintite também não tenho, e isso se deu ao fato da alimentação e aumentar o exercício físico. Atividade física é benéfica para todo mundo. E na época do inverno eu não posso parar, porque se eu paro, quem faz atividade física regular sabe disso. Se você para por 2, 3 semanas, é como se você tivesse jogado 2, 3 meses de atividade física fora. Quem costuma fazer atividade física, seja na academia ou em um ambiente aberto, costuma dizer que um dos maiores desafios nem sempre são os treinos, e sim vencer os primeiros minutos da atividade física. Só que aí depois que o corpo aquece, principalmente no frio, tudo corre bem. Mas para começar, é preciso adotar alguns cuidados. O frio não mexe só com a nossa vontade de sair de casa. O corpo também reage às temperaturas mais baixas. Entender essas mudanças é importante para quem quer continuar se exercitando com segurança. O corpo, entendendo o frio, ele joga o sangue que ele ia colocar na pele, que ia fazer trocar muito frio, muito calor, ele acaba retendo esse sangue para dentro do corpo. Então você tem menos sangue disponível para pele e músculos e mais sangue disponível para intestino, para cérebro, para coração. Esse fenômeno, inclusive,
Inclusive é uma das coisas que explica, por exemplo, no frio eu ter indivíduos com mais picos de pressão. Então sua atividade física tem que se manter do mesmo jeito, sua dieta do mesmo jeito, seu sono do mesmo jeito, o uso das medicações do mesmo jeito. Vai viajar, lembra de colocar dentro da mala, e isso faz completa diferença para ele passar por esse período de frio sem grandes problemas. Começar o treino com um bom aquecimento, com cargas mais leves, nada muito vigoroso, né? Logo de cara. Por quê? Você está chegando ainda no treino. Então, começar com um bom aquecimento, com exercícios mais leves, com cargas mais leves, para você primeiro trazer o seu corpo para dentro da academia, é um dos fatores que vai ajudar também aí a você ter mais eficiência e também um treino mais seguro. Outro detalhe que muita gente esquece é a água. Com a friagem, a sensação de sede diminui. Só que o corpo continua perdendo líquido durante o exercício. Ou seja, hidratação também faz parte do treino. A hidratação é um fator muito importante, tanto no verão quanto no inverno. A gente negligencia muito isso no inverno, mas não podemos deixar de lado. Além de ajudar a manter o condicionamento, continuar ativo durante o inverno também faz bem para a saúde. E isso vale para qualquer estação do ano. Faça a atividade física que é da sua idade, do seu jeito, com a sua condição econômica. Só não deixa de fazer atividade física, porque hoje, sem dúvida alguma, boa parte do que a gente compra de saúde, a gente não precisaria comprar se a gente estivesse fazendo atividade física. Atividade física, gente, é o remédio do século. Então, assim, é um remédio que todo mundo busca e ninguém pode comprar. Só você pode fazer por você mesmo. Vamos colocar mais música no nosso TV Revista? Agora tem sertanejo do bom com Maicon Jovi. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. O nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, teus beijos não têm o mesmo sabor, os teus carinhos não me faz dormir, nem soa quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar se diz que já comeu. Não ver novelas e nem liga ao sol, diz que não tem nada bom e satisfaça o ego seu. Você se esqueceu e dentro desta casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar quanto ainda te amo. Nesta semana, os eleitores tiveram acesso aos nomes dos candidatos aos cargos de presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Estão todos disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. E a reportagem que a gente vai ver agora é um convite à reflexão sobre o direito ao voto. Aqui no Espírito Santo, nós, mulheres, somos maioria entre os eleitores. Aos quase 80 anos de idade, Dona Maria da Penha sempre fez questão de ir às urnas nas eleições. Por lei, ela poderia ter parado de votar há 10 anos, quando fez 70. Essa é a idade em que o voto não é mais obrigatório. É muito importante para todas nós mulheres votar, né? Porque as mulheres, hoje em dia, elas estão muito à frente dos homens. Você vê que tem mulheres
médicas, mulheres narradoras. Em outro cenário, Sofia e Lara se preparam para dar o primeiro voto. Elas acabaram de fazer 18 anos e agora são obrigadas a votar. Ter esse direito é algo que muitas mulheres lutaram no passado para ter também. Não é recente que as mulheres podem votar, podem exercer alguma profissão. O salário também tem profissões de mulheres que não são iguais aos homens. Então, eu acho muito importante a mulher ter essa posição. Há quase 100 anos, as mulheres não podiam ir às urnas. O voto feminino era proibido no Brasil. Isso também influenciava comportamentos abusivos e impedia que as mulheres tivessem autonomia. Nesse primeiro momento em que se lutava pelo sufrágio feminino, você tinha uma luta paralela a melhores condições de trabalho para as mulheres operárias que trabalhavam numa jornada muito exaustiva de até 12 horas de trabalho, tinham que trabalhar até o último dia de gravidez, tinha que voltar logo após. E quando se chega ao decreto do Vargas em 32, você já tem, junto com o sufrágio feminino, toda uma gama de garantias de trabalho, de melhor condição de trabalho, de licença maternidade, de proteção de saúde a esses trabalhadores, redução da jornada. As mulheres são mais da metade do eleitorado aqui no Espírito Santo. São um total de 53% dos mais de 3 milhões de eleitores daqui do estado. Tem poder para mudar o rumo de uma eleição. Na Serra, o município com a maior população apta a votar do estado, as moradoras se mostram conscientes do papel feminino nas eleições. É essencial o voto da mulher. O mundo funciona sem elas? Não. Então, a mulher, assim, enquanto elas são trabalhadoras, elas também têm o direito ao voto. Então, eu acho essencial o voto da mulher. O voto continua sendo uma das principais ferramentas para garantir a democracia e definir o futuro do país. É importante pesquisar os candidatos para que direitos já consolidados, como o voto feminino, não sejam ameaçados. Não basta ser mulher para ser a pessoa que a gente tem que escolher para votar. A gente tem que saber o que essa mulher representa. Se ela representa o que a gente entende por importante, se ela representa o que é importante para a gente. Minha filha, sai da idade da pedra. Viva a tecnologia, viva o hoje. Sai do sofá, vai votar. Não deixa só na mão dos homens, não. Vote consciente. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho tá de volta com TV Revista. Voltamos no modo musical ao som de Ellen Nara. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar teu amor fiz mandinga. Fui a ginga de bom capoeira, dei rasteira na sua emoção. Com teu coração fiz zoeira. Fui na beira de um rio e você, uma ceia com pão, vinho e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais, descobri que te amo, minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Como negar essa linda emoção que tanto bem fez pro meu coração? A minha paixão adormecida. Agora, olha
Olha que história curiosa. Durante uma obra de pavimentação em Guarapari, a equipe encontrou sítios arqueológicos com peças usadas pelos indígenas que moravam ali antes da chegada dos portugueses. As máquinas trabalham a todo vapor, até que um simples sinal faz elas pararem. Bastam alguns passos para que a história salte aos olhos. Toda atividade que envolve o revolvimento de solo, movimentação de terra, ela tem que ser acompanhada por um arqueólogo e normalmente quando a máquina está fazendo alguma raspagem, algum corte, o material aflora. É que aqui no meio dessa movimentação toda, mais um tesouro foi descoberto. A região compreende 4 sítios arqueológicos. A gente tem encontrado artefatos líticos, que são instrumentos de pedra, ferramentas de pedra, produzidos principalmente pela tecnologia do lascamento, Então a gente está falando de pedra lascada. A gente também tem encontrado artefatos cerâmicos e artefatos de louça, principalmente faiança, vidro. A gente está falando de sociedades que ainda não tinham desenvolvido a tecnologia da escrita. Então, o que a gente tem para compreender esse passado são justamente os vestígios da cultura material. Nas obras de pavimentação da comunidade de Lameirão, em Guarapari, futuro, passado e presente ocupam o mesmo espaço. Vestígios que possivelmente datam de 670 anos atrás ajudam a contar a história de comunidades indígenas que ocuparam esse território antes mesmo da colonização. A gente entende que eram realmente comunidades indígenas, comunidades de grupos, de pescadores, caçadores, coletores, ou seja, eram grupos que viviam basicamente da pesca, da coleta de recursos naturais e também da caça. A localização desses vestígios na paisagem ajuda a gente a compreender essa própria paisagem, como era a dinâmica, de ocupação desse espaço. Isso a gente consegue entender justamente como era o modo de vida desses povos, o conhecimento que eles tinham desse ambiente também. Os instrumentos de pedra são as descobertas que mais chamam a atenção dos arqueólogos. A indústria lítica, que é justamente todo esse corpo tecnológico que é utilizado para a produção desses objetos, dessas ferramentas. É uma indústria que ela é basicamente de quartzo como principal matéria-prima e a partir dessa análise a gente consegue compreender desde o processo de coleta da matéria-prima, os gestos técnicos que eram empregados na confecção desses materiais, as possíveis funções de uso, também o descarte desse material e até mesmo a reutilização dele. Todo o material resgatado durante as atividades de escavação passa por um processo de curadoria e análise. O conteúdo pode ser publicado em artigos e revistas. E o material é encaminhado a uma instituição de guarda credenciada do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Vou te apresentar agora o talento de uma menina de 10 anos. A pianista Marina Brandão acaba de vencer um concurso de piano na Espanha. Uma fofura que sabe bem o que quer e é super dedicada. O som do piano encanta. E o encantamento aumenta quando se descobre quem conduz a melodia. Prazer, Marina Brandão, pianista. Um dia minha mãe apareceu lá na escola de música querendo que eu fizesse aula com a tia Jane. Aí a secretária falou que a filha da tia Jane, a espera de tia Jane era de 60 alunos. Aí a minha mãe pensou que eu nunca ia conseguir tocar, porque é muitas pessoas. E aí a tia Jane apareceu e falou que queria fazer um teste comigo e com a minha irmã. Ela conversou com a minha mãe e falou que ia dar aula para mim. 10 anos de vida, 3 de música clássica. Nesses últimos anos, o piano tomou conta da rotina diária de Marina. Tem que acordar, aí eu estudo piano, aí depois às vezes eu vou para uma aula de piano, aí eu vou para a escola e volto, tenho mais aulas de piano e às vezes eu também tenho tênis. Com todo esse talento e dedicação, a Marina ganhou o mundo. Ela foi segundo lugar na categoria infantil do Campeonato Internacional de Piano, que aconteceu em Vigo, na Espanha, agora em agosto. Ela foi a única brasileira entre 400 participantes de 77 países. Realmente são muito exigentes os europeus em relação ao julgamento, ao critério, aos detalhes. Então foi uma alegria muito grande para a gente esse resultado, de muito esforço da Marina também, de dedicação da família também. É muito estudo e muita dedicação. Jane é quem conduz a pequena nas aulas de piano.
talento é 10%. O resto é muita dedicação, muito estudo, horas e horas de estudo, uma mãe muito presente, o pai também presente, um apoio da família. E nós também lutamos aqui no Espírito Santo para poder chegar a arte, a levar a lugares assim internacionais. Disciplina é a palavra-chave do trabalho que gerou experiências únicas à aluna na Espanha. Para mim, a parte mais legal foi conhecer a Marta Argerich, que é a melhor pianista do mundo. Ela me ver tocar e também conhecer algumas pessoas que competiram comigo e outros candidatos. Conhecendo a referência, Marina se inspira e é perceptível a inspiração em cada melodia interpretada. Antes de tocar, eu me sinto meio nervosa, mas quando eu começo a tocar, eu não me sinto mais nervosa. Eu não sei, eu me sinto mais livre, não sei. O ensaio nessa sala fechada é uma amostra do que a Marina vai apresentar em setembro no Festival Pianístico em Joinville, Santa Catarina, e também no palco do Teatro Carlos Gomes, aqui em Vitória. O potencial dela, que é uma criança que já toca com muita vida, ela consegue, tudo que a gente passa para ela, ela sente a música, né? Se a música é alegre, ela consegue entender que ela é um personagem na hora, ela vai uma grande intérprete já pequenininha. Tanto é que ela vai tocar em Joinville, foi convidada como artista convidada desse festival. Então ela tem tido um destaque pela sua interpretação, sua sensibilidade, e seu estudo também é muito grande, mas também a sua sensibilidade que é marcante. A cada apresentação, a ainda pequena pianista fica cada vez mais perto do sonho. Eu quero ser uma pianista muito famosa. Hora do almoço, agora é um sabor cheio de história. Você já provou o queijinho pomerano? Não tem nada a ver com queijo de supermercado não, tá? É uma receita diferente que mantém viva a herança dos imigrantes que chegaram ao Espírito Santo há quase 170 anos. Chego devagar numa casa típica pomerana e a chaleira no fogo já avisa. O café tá para sair. Na mesa já tem coisa boa esperando, mas ainda falta um clássico, o queijinho pomerano. Na família Jerk, ele é tradição antiga e é a dona Luísa que vai explicar como se faz. Tudo começando pela base da receita, o leite, que precisa ser talhado. Como que você faz aqui? Agora eu coloco, despejo no saquinho de pano, né? Coloca na geladeira para tirar a nata, aí sobe a nata para cima, né? Agora eu vou pendurar lá. Ah, ele fica pendurado. Com um pano bem apertado, o leite talhado fica ali, pendurado, escorrendo aos poucos, por cerca de 2 horas. Depois desse tempo, o leite ganha uma textura que lembra ricota. É nessa hora que precisa amassar bem. E depois eu coloco sal e nata e um pouquinho de leite fervido. Quanto tempo que a senhora faz essa receita? Isso tem uns 40 anos que eu estou fazendo. Como toda boa mesa de pomeranos, tem comida boa, risada solta e muita conversa. Mig é bra. Ja, mais ou menos. Reis. Reis? Reis. Esse aqui é o quê? Peraí. Porta. Não. Bota. Não é porta. Bota. Bota? De rodear. Boda. Ah, boda. O queijinho segue sendo o centro da atenção. Um alimento que combina com várias coisas. Mas tem uma que é tradição na cultura pomerana. O brote. O brote, ele é um alimento fundamental na mesa de qualquer família pomerana, né? Nossa região aqui, nós temos várias pessoas que fazem e vendem, e muito. Então, assim, o pomerano, ele tem a tradição de misturar o doce com o salgado, não só no café, mas nas outras refeições também. Tem a tradição, né, de comer o brote com queijinho. A gente coloca o queijinho, já espalhei o meu aqui. Isso, e por cima desse queijinho coloca-se um doce. E aí varia, né, doce de leite ou doce de mamão, de banana.
E aí come essa mistura desse doce com salgado. Isso não tem nada a ver com o doce e o queijinho dos mineiros, assim, isso é uma tradição de vocês mesmo. É uma tradição dos pomeranos, a questão da mistura de sabores. Uma delícia. Realmente, quem gosta de misturar, dá um gosto, assim, único. 10. Como eu falo 10 em pomerano? Muito bom, adorei. Assim que essas tradições seguem vivas e vão sendo passadas adiante. Mais do que uma receita, o queijinho pomerano carrega história, memória, cultura e um jeito de viver que resiste ao tempo. O nosso programa tá terminando, mas calma, que ainda tem espaço para música boa, sim senhor? Agora com o Vitor Ramos, que hoje à noite se apresenta no Black Jack Bar, na Praia das Gaivotas, em Vila Velha. A todos um excelente final de semana, muito obrigada pela companhia. Na sequência, depois do TV Revista, tem É Logo Ali com Karen VIP. Beijo, gente! Fui! Diga a verdade ao menos uma vez na vida. Você se apaixonou pelos meus erros. Não fique pela metade, vai em frente, minha amiga. Construa a razão desse beco sem saída. Diga a verdade, põe o dedo na ferida. Você se apaixonou pelos meus erros. Eu perdi as chaves, mas que cabeça minha. Agora vai ter que ser para toda a vida. Nós somos o que há de melhor. Nós somos o que dá pra fazer e o que não dá pra evitar. E não se pode escolher. Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho, gravaria no mental da minha pele o teu desenho. Feitos um pro outro, feitos pra durar, uma luz que não produz sombra. Nós somos o que há de melhor. Nós somos o que dá pra fazer e o que não dá pra evitar. Não se pode escolher e o que não dá pra disfarçar. Não se pode esconder.